A arte bizantina ela é importante em todos os pontos de vista. Ela não termina com o Império Bizantino, ela continua até hoje. Há pessoas em mosteiros, etc., tal, que trabalham, que pintam os ícones naquelas técnicas bizantinas, utilizando cores simbólicas. Mas além da importância que ela tem em si mesma, a arte bizantina tem uma importância especial para o desenvolvimento artístico, ou vamos tirar a palavra desenvolvimento, para a arte do Ocidente, é porque ela vai estar na origem, na base, tal, do Renascimento italiano. Enquanto o Renascimento do Norte, da Europa, o Renascimento flandrino, os irmãos Van Eyck, o Renascimento da Flandres, ali de Gand, de Bruges, de Bruxelas, tal, tinha todo um diálogo com as miniaturas, com decorações de livros, tal. O Renascimento italiano, a pintura renascentista italiana, o início do Renascimento italiano no século XIV, chamado Trecento, tem todo um diálogo com a arte bizantina. Quer dizer, eles vão começar as suas figuras reproduzindo os ícones bizantinos. Então, a arte bizantina ela está na origem do Renascimento italiano. Do século V ao século X, não há uma tendência predominante na Europa, mas um desenvolvimento de artes locais, tá legal? Então, há focos de movimentos artísticos mais ali localizados. Não há nada que abranja um grande número de territórios na Europa. Quer dizer, isso é essencial. A partir do século X, isso vai do século V até o século X, aí há uma grande novidade, e essa novidade é uma novidade cultural, uma novidade artística, tal, que aí vai se estender ao conjunto da Europa Ocidental, quer dizer, desde a Inglaterra até a Itália, desde a Península Ibérica, por exemplo, Portugal, até efetivamente a Alemanha Oriental, a Europa Oriental, a Alemanha, etc., tal, que são as manifestações artísticas que foram designadas como arte românica. Mas essa designação de arte românica, a partir do século X, quer dizer, ela começa basicamente no século X. Eu vou dizer por que nós conhecemos essas igrejas. É porque a arte românica que é o fundamental, quer dizer, a grande manifestação artística românica é a construção de igrejas. E mesmo as demais manifestações artísticas, elas estarão ligadas ao marco arquitetônico. Quer dizer, basicamente igreja, construção de igrejas, e as demais manifestações, a escultura, por exemplo, tal, elas aparecem vinculadas ao marco arquitetônico. Elas vão aparecer vinculadas à igreja, que são as igrejas românicas. Então, do século X até o século XIII, nesse período, então aí sim uma tendência artística que abrange vários territórios europeus e que recebeu só no século XIX a designação de arte românica. Essa expressão arte românica não é uma expressão da época, quer dizer, não é uma expressão que surgiu simultaneamente lá as primeiras manifestações daquilo que se chamou arte românica. Esse é um termo que surgiu no século XIX, sobretudo na França, e que foi propagado por um arqueólogo francês, cujo nome é de Comont. Esse de Comont, não foi ele que criou o termo, tal, mas ele propagou, quer dizer, ele utilizou essa expressão para designar esse movimento artístico, tal, do século X até o século XIII. Evidentemente, não se encerra no século XIII, porque mais ou menos aí por volta do século XIII há uma modificação nesse estilo, nesse processo de construção de igrejas com o aparecimento do gótico, né? Mas as coisas não acontecem desse jeito, tal, quer dizer, não é simplesmente porque surgiu o gótico que o românico terminou, quer dizer, os caras continuam construindo igrejas românicas, mas a partir do século XII ou do século XIII há essa novidade, quer dizer, apareceu um tipo de construção novo, que é o gótico. Bom, olha, o que ocorre é que o termo arte românica que é aplicado para a arte europeia que surge a partir do século X, ele é um anacronismo, que ele foi criado realmente muito contemporaneamente. Mas é dessa forma que essas manifestações artísticas são designadas. São designadas arte românica, um termo que aparece no século XIX e tal, e que é aplicado. Os livros são escritos com esse título, arte românica, etc. tal, tá certo? Então, mas ele se aplica lá ao passado, lá no período da Idade Média, sobretudo o período ali depois do século XII, que se caracteriza como Baixa Idade Média, e cuja manifestação artística essencial vai ser a arquitetura e a arquitetura religiosa. Eu não estou querendo dizer que não haja exemplos de arquitetura românica civil, que nenhum palácio construído nessa época não tem estilo românico. Há,
sem dúvida. E também há uma arquitetura militar, quer dizer, alguns castelos que são designados também como sendo ali tributários desse estilo de arte românica. Mas há uma predominância extraordinária da igreja, de construção de igrejas, sabe? Sobretudo a partir do século X. As igrejas construídas antes desse período, tal, elas praticamente não sobreviveram, porque como elas eram cobertas com teto de madeira, elas pegaram fogo, tal. Tem até uma história do Umberto Eco. Umberto Eco é aquele esteta, aquele escritor da Universidade de Bolonha, italiano, etc., tal, né? E como todo italiano, muito informal, mas ao mesmo tempo extremamente erudito, tal. Quer dizer, Umberto Eco, ele consegue sintetizar a erudição com a informalidade. Não sei se já viram alguma entrevista do Umberto Eco, ele é absolutamente informal, tal, legal, contador de caso, etc., tal, mas de uma erudição, de um conhecimento realmente extraordinário, né? Isso aristotélico, lia grego, lia Aristóteles em grego no original, isso é para matar todo mundo de inveja, né? Mas Umberto Eco, ele escreveu uma novela policial e que ele adaptou na Idade Média, que é O Nome da Rosa. Não sei se você se lembra do final do Nome da Rosa. No final do Nome da Rosa, o mosteiro beneditino pega fogo, né? Esse é a biblioteca, que os beneditinos, extremamente conservadores, reacionários, mas eles têm grandes bibliotecas. E a biblioteca beneditina pegou fogo. E perguntaram a Umberto Eco por que ele terminou a sua novela policial, não com incêndio. E a resposta dele foi a seguinte: é porque na Idade Média tudo termina em chama, tudo termina em fogo. Para usar uma expressão portuguesa de Portugal, tudo arde, não é isso? Então, as igrejas ardiam, os mosteiros ardiam. E por que razão? Porque os tetos eram de madeira. Então, antes do século X, muitos poucos monumentos arquitetônicos religiosos sobreviveram porque os tetos eram de madeira. É por isso que a gente conhece tão poucos exemplos de construções religiosas cristãs antes desse período. Tá? Então, imagine um teto de madeira, tá? No interior da igreja, os caras acendem velas, círios, etc., madeira muito seca. É claro que o resultado é isso, arde. Então, os templos foram ardendo e foram efetivamente pegando fogo. O que ocorre que a partir do século X, justamente porque os tetos ardiam, porque as igrejas queimavam e as igrejas eram destruídas, houve uma modificação. E que modificação foi essa? Quer dizer, os construtores, eles deixaram de utilizar teto de madeira e começaram a utilizar a pedra, a fazer tetos de pedra, simplesmente para evitar o fogo, o incêndio, a destruição dessas igrejas. Essa não é efetivamente a única razão. Há também fatores estéticos, concepções de beleza, mas essa era uma dessas. Quer dizer, a catedral não, mas a igreja românica, ela é construída com princípio murário também no teto, tanto quanto aí a catedral gótica. Desse ponto de vista, há uma semelhança entre arte românica e arte gótica. Qual é a semelhança? A semelhança é a seguinte: tem uma expressão que efetivamente define isso. É o princípio da integralidade construtiva. Qual é o princípio da integralidade construtiva? É que essas igrejas, elas são construídas com recursos murários também na cobertura. Quer dizer, você cobre a igreja com pedra, você utiliza a pedra também para o teto, você faz a abóbada de pedra, tá certo? A abóbada é uma cobertura encurvada do templo. Toda cobertura encurvada, gostaria que vocês fixassem essa definição muito superficial, tal, mas que vai ser útil, a definição de abóbada. A abóbada é uma cobertura encurvada do espaço. Se tiver uma cobertura do teto encurvada, a gente vai designar, vai utilizar esse termo vai aparecer muito, ele é recorrente e tal, como abóbada, tá legal? Então, a abóbada, tanto das catedrais góticas quanto das igrejas românicas, as abóbadas serão de pedra, elas serão construídas com pedra. É claro que isso vai implicar, vai exigir uma modificação dos procedimentos construtivos, por uma razão muito simples. Se você utiliza efetivamente uma abóbada de madeira, ela é leve. Se você substituir a abóbada de madeira para a abóbada de pedra, aí na realidade o teto vai ficar muito pesado e ele vai fazer pressão para baixo, não é isso? E sobretudo na nave central, que é uma nave mais alta, a gente percebe ali na Santo Ambrósio e tal,
que ela está indicando que tem uma nave central que é mais alta, vocês estão vendo ali e tal, sobretudo na nave central, o peso da abóbada, o peso do teto vai ser muito grande. Então, é por essa razão que vai haver toda uma modificação no organismo construtivo. Olha que expressão horrível e tal. De qualquer maneira, no prédio você vai ter que construí-lo de maneira diferente, tá certo? Então eu vou dizer qual foi a solução. De fato, o gótico e o românico vão dar respostas diferentes para isso. Quer dizer, o gótico vai responder de alguma maneira, o gótico vai aparecer depois, lá depois do século XII e do século XIII e tal, e o românico também vai responder de uma maneira muito especial, é muito particular, é isso que a gente vai ver hoje, tá legal? Mas antes, eu gostaria de insistir nessa ideia, a grande manifestação artística do românico é a igreja, é a arquitetura. As demais manifestações artísticas, elas vão aparecer vinculadas, em certa medida subordinadas ao marco arquitetônico. O que ocorreu é que muitas igrejas românicas, que foram construídas a partir desse período, século X, século XI, século XII, século XIII, evidentemente isso não para, elas continuam construindo igrejas românicas, mas no século XII surgiu a novidade do gótico, século XIII, aí as magníficas catedrais góticas. Nós conhecemos essas catedrais maravilhosas, né, que são as catedrais góticas, mas as góticas, elas são em grande parte o resultado das transformações do românico. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo por uma razão muito simples. É que nós também não conhecemos muitas igrejas românicas como seria de se esperar. E por que razão? Por uma série de razões. Primeiro, é porque as igrejas românicas, elas serviram em vários locais da Europa de fundamento, de base para as igrejas góticas. Eu vou citar um exemplo que é realmente muito conhecido, tal, mas um exemplo magnífico. Tem uma catedral gótica na França, tal, mas ela é conhecida mundialmente, internacionalmente, tal, é uma preciosidade, é realmente uma igreja, uma construção maravilhosa, que é a Catedral de Chartres, que está próximo a Paris, não é isso? Chartres é um vilarejo, é uma cidade pequena próximo a Paris. A Catedral de Chartres é uma espécie de modelo de catedral gótica, tal, e ela tem aí uma série de virtudes artísticas, tal, não só a sua construção, que é magnífica, nós vamos falar sobre a Catedral de Chartres a próxima vez, na próxima semana, tal, mas também pela decoração, pelos vitrais, pela utilização de um azul especial, que é chamado Bleu de Chartres. Sabe o que é o Bleu de Chartres? É um azul, né, dos vitrais de Chartres, cujo segredo se perdeu, só tem em Chartres, que é o azul de Chartres, é o Bleu de Chartres. E Chartres ainda tem uma outra característica extraordinária, espetacular, é que os vitrais de Chartres, eles são originais, são lá da Idade Média, tal, por uma série de razões, tal. Primeiro porque o governo francês, tal, e as autoridades de Chartres é um município, sempre tomaram muito cuidado com seu grande monumento, tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, assim que começou a Segunda Guerra Mundial, eles tiraram os vitrais da igreja. A Catedral de Chartres, ela é construída sobre uma igreja românica. Os fundamentos de Chartres, nas bases de Chartres, era uma igreja românica. É claro que dessa maneira as igrejas românicas vão se perdendo, não é isso? E além disso, houve restaurações desastradas, os caras procuraram restaurar igrejas românicas, tal, magníficas, tal, só que as restaurações elas foram muito mal feitas, aí as igrejas se perderam, muitas igrejas se transformaram em quartéis, igrejas românicas, por exemplo, se transformaram em quartéis, em aras, em fábricas, em indústrias, tal. Então, também as igrejas românicas, muitas igrejas românicas nós conhecemos por meio de relatos escritos, etc. Tal. Evidentemente, sobreviveram algumas igrejas românicas, aí nós estamos vendo uma que é a Santo Ambrósio, que está em Milão, tal, que é muito interessante, tal, uma das primeiras é uma igreja românica que também sucedeu uma igreja românica, uma anterior, que tinha sido destruída por um terremoto. Teve um terremoto, destruiu aí, eles reformaram a igreja anterior e surgiu essa igreja aí românica de Santo Ambrósio. Então é isso, olha, as igrejas antes do século X, elas se perderam porque arderam, porque queimaram, porque o teto era de madeira, teto de madeira chama-se sofito, quer dizer, a abóbada de madeira é o sofito, como elas eram feitas de sofito, elas pegaram fogo, tal, e efetivamente foram destruídas. E as igrejas românicas, muitas também se perderam por causa de restaurações
muito mal feitas, tal, e algumas se transformaram em igrejas góticas, e algumas foram destruídas até por processos revolucionários. A gente não pode esquecer que o clero francês, muito conservador, quando houve revoluções, e há sempre revoluções sociais na França, é uma coisa meio recorrente e tal, essas revoluções, os caras atacavam as igrejas. Tal. E por que razão? Porque é por causa do conservadorismo do clero. A Notre Dame, por exemplo, que não é românica, claro, Notre Dame é catedral e é gótica. A Notre Dame foi destruída. A Revolução Francesa destruiu grande parte da Notre Dame. A Notre Dame depois foi restaurada por um cara chamado Viollet-le-Duc, que era um cara que dirigia o patrimônio cultural francês na época do governo do Luiz Philippe, tal, na primeira metade do século XIX. E aí ele praticamente refaz a Notre Dame e muitas vezes desobedecendo os padrões originais. Há uma grande discussão nisso, tá certo? Então, é isso. Muitas igrejas foram destruídas também devido a movimentos populares. Os reis que estavam na fachada da Notre Dame, aqueles reis de pedra que estavam na fachada de Notre Dame, durante a Revolução Francesa, eles foram jogados, foram atirados sobre o adro de Notre Dame e foram guilhotinados. Eles guilhotinaram a pedra, porque eles achavam que aqueles reis reproduziam os antigos reis franceses, o que estava errado. Aqueles eram os reis da Judéia, tal, mas o movimento popular francês, os sans-culottes, tal, aquelas baixas camadas sociais, porque vinculavam efetivamente a igreja à monarquia, eles atacaram a Notre Dame e guilhotinaram reis da Palestina. Tanto que aquela galeria dos reis ali, aqueles reis, eles foram colocados ali no século XIX. A magnífica igreja de Cluny, na França, tal, e o complexo de Cluny, não é isso? A grande abadia beneditina de Cluny, o que sobrou é um pedaço do transepto, um pedaço pequenininho do transepto. Também ela se perdeu. E essa igreja, a igreja de Cluny, foi modelo das igrejas românicas. E ela não existe mais. No século XIX foram destruídas. Essas pedras foram tiradas, as pessoas tiravam essas pedras e construíam casas ao lado com aquele material tirado das abadias e também das igrejas. Bom, eu quero dizer o seguinte, há algumas diferenças, há muitas diferenças entre o gótico e o românico. Mas uma diferença entre o gótico e o romano, ela não é tão essencial e ela não diz respeito ao caráter da construção, mas ao seguinte fato, é que as igrejas góticas, elas são geralmente catedral. O que é catedral? Catedral é a igreja da cátedra, quer dizer, do trono, da cadeira do bispo. A catedral é a igreja do bispo. Só há catedrais na sede de bispado e, portanto, as catedrais, elas geralmente, não exclusivamente, elas geralmente se encontram em cidades. A catedral Chartres, por exemplo, é uma catedral. Falei em Chartres agora há pouco. Chartres é um centro de bispado. Paris, Notre Dame de Paris, é uma catedral. Claro que havia um bispado em Paris, tá certo? Então é isso. As igrejas góticas são geralmente catedrais. Elas são sempre catedrais? Não. Há igrejas góticas que não são catedrais. A primeira igreja gótica, talvez a igreja de Saint-Denis, a igreja de Saint-Denis não era catedral. Ela apareceu numa abadia. Ela aparece na abadia de Saint-Denis. Saint-Denis é uma cidade próxima a Paris, tal, também perto de Paris, e parece que foram as modificações da igreja românica de Saint-Denis que deram origem ao gótico. Mas Saint-Denis não é catedral, embora as igrejas góticas sejam, sobretudo, catedrais. E as românicas, elas são abaciais. O que significa abacial? Abacial são igrejas que aparecem nas abadias, elas aparecem nos mosteiros, elas aparecem nos limiares dos mosteiros, nas bordas dos mosteiros. De fato, a abacial, a igreja das abadias, elas estão inteiramente vinculadas aos mosteiros, que são os mosteiros beneditinos, e a igreja dos monges. É claro que elas são abertas também aos fiéis, mas elas são, sobretudo, as igrejas das abadias. Tal. E elas, como são igrejas que aparecem vinculadas aos mosteiros, as abaciais, as igrejas abaciais românicas, abaciais por quê? Porque elas estão na abadia, tá bom? Não sei se ficou claro isso. Elas são construídas no complexo das abadias. No complexo das abadias dos mosteiros beneditinos. Essas igrejas, elas estão sobretudo no interior. Elas estão justamente nas regiões, no campo e não nas cidades. Quer dizer, as góticas nas cidades, predominantemente, não exclusivamente, e as românicas abaciais no campo. Há igrejas românicas catedrais. Há algumas igrejas românicas catedrais. Eu posso apresentar, por exemplo,
o caso, que é muito conhecido, de uma igreja realmente, talvez de conhecimento internacional, talvez não, seguramente as pessoas conhecem em geral, que é a igreja românica de Pisa. Pisa é uma igreja românica e é catedral, é quase uma exceção. Quer dizer, frequentemente as românicas são abaciais e com muita frequência as góticas são catedrais. Embora hajam igrejas góticas abaciais, que é o caso da Saint-Denis, e há também igrejas românicas catedrais, mas essa não é o dominante, isso não predomina. Geralmente as românicas são abaciais, tá bom? Então é isso, também é uma diferença, tal, e as abaciais estavam no campo. Bom, por que essas igrejas, elas foram chamadas de igrejas românicas no século XIX? Porque as pessoas que utilizaram essa expressão consideravam que essas igrejas, elas voltavam e reutilizavam procedimentos artísticos de Roma antiga. Vocês estão vendo ali, por exemplo, a utilização do arco. É que o arco de semicircunferência chama-se arco de plena cintra, ou arco de curva perfeita, tal. Então, eles denominaram, justamente porque eles situavam, eles vinculavam justamente essas construções à Roma antiga, eles denominaram essas construções de românicas. Eles estavam certos, cara, do século XIX? Não estavam. Não estavam inteiramente certos, porque há outras manifestações culturais, inclusive influências bizantinas, a gente vai ver tal, e até mesmo árabes, né, um contato muito com a cultura árabe e tal. Então, elas não dialogam exclusivamente com os antigos padrões culturais de antiga Roma. Quer dizer, há mais coisa no jogo, não só Roma, mas embora, justamente por causa dessa importância extraordinária do arco romano, do arco de semicircunferência e do arco perfeito, elas foram denominadas de igrejas românicas, tá legal? Essas igrejas românicas, elas se apresentam na Europa, desde Portugal, Lisboa, tal, a sede de Lisboa, por exemplo, é românica, tal. Na Itália, nós estamos vendo aqui a Santo Ambrósio, na França, seguramente, na Inglaterra, na Alemanha, tal. E essas igrejas têm alguns traços, algumas características gerais, mas elas se particularizam, dependendo do local, além daqueles traços gerais, aparecem características especiais.